Bom dia, vamos iniciar agora a aula 9 do projeto Nordeste Cuida, com o professor Richard Thompson. Tava morrendo de saudade de vocês por aqui, mas a gente volta a dar continuidade a essas aulas de arte que são maravilhosas. Iniciando, comemorando, e parabenizando os aniversariantes do mês da nossa comunidade Mais Cultura. E se você quer fazer parte da nossa comunidade, o link está aqui na descrição desse vídeo. Venha fazer parte e somar forças conosco, porque as artes e cultura precisam da nossa união, da nossa força. Fernando, no dia 1/9. Odilon, do dia 12/9. Maria Edith, dia 24/9. A Roseane, dia 26/9. E a Eliane, dia 29/9. Que Deus abençoe, que a gente continue nessa força juntos. Parabéns a todos vocês. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que é sobre o preconceito tem cor. Sobre o preconceito, é uma ideia preconcebida, suspeita, intolerante, aversão a outros credos, religiões e raças, que são o conjunto dos ascendentes e descendentes de uma família, tribo ou povo, com origens comuns. O conjunto de indivíduos cujas características corporais são semelhantes e transmitidas por hereditariedade, embora possam variar no indivíduo para o outro. Divisão de uma espécie animal provindo do cruzamento de indivíduos selecionados para manter ou aprimorar determinados caracteres. Então aqui a gente trata um pouco sobre o conceito de preconceito, que tem a ver com a falta de empatia pela outra pessoa que é diferente de nós, seja no seu credo, na sua crença e em suas características físicas, por conta da etnia, da raça. Então, o preconceito, ele é uma ideia que a gente tem preconcebida de outro, mas também pode ser um conceito que a gente tenha de aversão do diferente da outra pessoa que é diferente da gente. Então, nesse universo tão diversificado culturalmente, falando de concepções tão extremas como temos visto acontecer mundo afora e principalmente aqui no Brasil. Algo que não temos escutado e ouvido são os preconceitos que pessoas são já marginalizadas e que dizem sofrer tal preconceito por questões de sua cor, cometerem com outros sujeitos do mesmo biotipo. Aqui queremos repensar como estes conceitos já enraizados são tratados e repassados de forma consciente e inconsciente pelos indivíduos que ora se sentem oprimidos, mas em outras ocasiões são extremamente opressores. Aqui a gente quer abordar sobre que o preconceito muitas vezes ele só é visto e centrado no opressor, naquela pessoa que comete em primeira instância, mas dentre as classes oprimidas existem preconceitos velados que se tem eles com eles mesmos, com pessoas da mesma categoria. Então, esses preconceitos que não são debatidos, a gente quer trazer luz e trazer à tona para que a gente reflita que o preconceito ele não só é verticalizado, mas horizontalmente a gente tem muitos preconceitos uns com os outros e que isso precisa realmente ser trabalhado para que a gente possa diminuir. Por quê? Preconceito todos vamos ter, mas se a gente puder minimizar isso com entendimento, com sabedoria, melhor será a nossa relação entre nós, socialmente falando. Ampliando o debate para além da cor, abordaremos também a falta de empatia, sensibilidade e autoconhecimento de muitos fazedores de cultura que, em seus projetos, trabalhos e discursos, principalmente artisticamente falando, não refletem essas questões sociais e inclusivas tão importantes e necessárias para se ter um equilíbrio e reparação histórica presente. Quando refletimos sobre a categoria artística, percebemos uma separação e isolamento cruel dos artistas independentes e da falta de ampliação e acesso ao público das artes e cultura que propusemos realizar. Aqui a gente está abordando sobre um fazedor de cultura, uma pessoa que é desse segmento, faz muitas vezes o seu trabalho não levando em consideração a questão da inclusão e do preconceito que o seu público possa vir a ter. Então, muitos trabalhos artísticos, eles não são pensados tanto pelos artistas como por sua equipe, essas questões. Então, quando a gente trabalha com a inclusão na arte, por mais estranho que
possa parecer o trabalho, desculpa, mas aquilo ali é revolucionário e necessário para que a gente possa atingir camadas diferenciadas da cultura. Por fim, nesta aula de artes, queremos trazer a provocação que, debaixo dos diálogos das supostas vítimas de preconceito, pode haver um sujeito opressor e extremamente preconceituoso, e que, por reeducação, isso se perpetue para o público e trabalho artístico de alcance global. Eu lembro agora de uma cantora nacional nossa que tem invadido o mundo, principalmente no digital, e que tem feito um trabalho atualmente de autoconhecimento, de recolhimento muito interessante, depois de ter sofrido uma questão na saúde. Isso modificou e revolucionou a sua carreira, que é a própria Anitta. Desculpa. E isso é maravilhoso, ter artistas nesse calibre que tem um atingimento global repensando essas questões. Então agora a gente vai para a nossa segunda parte da nossa aula, do nosso projeto, que é a mala de viagem. Dessa vez a gente está indo para o Rio de Janeiro, essa cidade que tem uma representação cultural muito forte no Brasil. Muitos gringos, né, muitos estrangeiros que conhecem o Brasil, conhecem através dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Nosso primeiro destino é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha que espetáculo, que monumento, que teatro lindo, que ele conserva muito da sua história inicial e que chega, desculpa, e que chega a contrasta com o restante da cidade. É um dos, é um dos maiores e mais importantes teatros brasileiros, localizado na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, inaugurado em 14 de julho de 1909, durante a prefeitura de Souza Aguiar, mas tendo a obra sido iniciada no governo anterior de Pereira Passos. Como parte do conjunto arquitetônico das obras de reurbanização do Rio de Janeiro e abertura da Avenida Central, exerce desde sua inauguração importante papel para a cultura carioca e nacional, recebendo em seu palco importantes artistas, orquestras e companhias de balé. Apesar do nome, o teatro não pertence ao município, mas está vinculado ao estado do Rio de Janeiro. Atualmente o teatro é dirigido pela Fundação Teatro Municipal, do Rio de Janeiro, que tem Clara Paulino como presidente, o cantor lírico Eric Herrero como diretor artístico e Maria Tereza Ribeiro Fortes como vice-presidente. Então veja que destino maravilhoso. E sempre eu me pergunto como é que muitos moradores do próprio local não conhecem esses monumentos, e não é algo surreal, é comum. Eu sou de Recife, muita gente não conhece o Recife antigo. Eu só tive a oportunidade de conhecer porque eu tive que estudar lá e trabalhar lá. Mas se não fosse por esse motivo, eu também não conheceria um lugar tão lindo e tão próximo e tão próspero da nossa cidade. Nosso segundo destino é a Praia de Ipanema. Olha que praia linda, parece uma pintura. A Praia de Ipanema tem 2,6 quilômetros de extensão e fica perto do bairro do Leblon, que é um complemento dela. Uma das praias mais famosas da cidade perde em popularidade apenas para a Praia de Copacabana, também no Rio de Janeiro, onde é realizado todos os anos o Réveillon da cidade. Ipanema inspirou o compositor Vinícius de Moraes quando lançou a canção Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Muito lindo. Da qual Tom Jobim foi responsável pela melodia. Além de ser um ponto de encontro tradicional para moradores e turistas, a praia é utilizada para a prática de diversos esportes. Entre as atividades favoritas estão a skimboard surf, frescobol, vôlei, futebol, futevôlei. Os principais campeonatos de vôlei de praia são transmitidos para todo o Brasil. A praia também é palco de show ao ar livre, que acontecem à noite perto do canal que divide o bairro do Leblon. No Leblon vão desde
concertos de músicas clássicas a apresentações de artistas consagrados. Em 2008, por exemplo, o Concerto Bossa Nova 50 anos contou com a participação dos maiores nomes do gênero musical historicamente ligados ao bairro. Nosso terceiro destino turístico e também paisagem de cinema é o Corcovado. É um dos morros da cidade do Rio de Janeiro, célebre no Brasil e no mundo, pela sua estátua do Cristo Redentor de 38 metros de altura. O Cristo Redentor é um dos principais símbolos do país e oferece uma privilegiada vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro. Em 2003, foram concluídas as obras de instalação de elevadores e escadas rolantes no local. Antes era preciso vencer 220 degraus para desfrutar da paisagem. No dia 7 de julho de 2007, desculpa, a estátua do Cristo Redentor foi eleita em uma votação uma das novas sete maravilhas do mundo. O Morro do Corcovado possui 710 metros de altura e encontra-se no Parque Nacional da Tijuca. Situa-se ao oeste do centro da cidade, mas mesmo assim pode ser observado desde longas distâncias. O seu cume, onde se destaca a estátua do Cristo Redentor, pode ser avistado desde muito longe, tanto da Baixada Fluminense ou até da região serrana fluminense, como por navegantes vindos do mar aberto, como do fundo da Baía da Guanabara. Pináculo era o nome do Corcovado, que tem esse nome em virtude do curvo do morro que lembra uma corcunda. Olha que coisa linda. E em cima desse lugar, desse cume alto, tem lá o nosso Cristo abençoando toda a cidade e todo o nosso país. Nosso quarto destino é a praia de Copacabana. Copacabana, bairro situado na zona sul do município do Rio de Janeiro, no Brasil. É considerado um dos bairros mais famosos e prestigiados do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo. Tem o apelido de Princesinha do Mar e Coração da Zona Sul. Faz limites com bairros da Lagoa, Ipanema, Botafogo, Leme e Humaitá. Em termos populacionais, é o bairro mais populoso da Zona Sul, com mais de 140 mil habitantes. É composto por idosos com idade igual ou superior a 60 anos de idade e, de fato, Copacabana é por vezes apontado como o bairro com população mais idosa do país. Copacabana atrai um grande contingente de turistas para seus mais de 80 hotéis, que ficam especialmente cheios durante as épocas do Ano Novo e do Carnaval. No fim de ano, a tradicional queima de fogos na praia de Copacabana atrai uma multidão. A orla ainda é lugar de vários eventos, como shows nacionais e internacionais durante o resto do ano. Copacabana, ele foi muito retratado no cinema norte-americano por uma artista brasileira de nível e alcance global, como a Carmen Miranda. E aí a gente tem praias lindas no Brasil que precisam ser retratadas. Aqui em Recife, um dos artistas que mais enaltece a nossa cultura recifense é o nosso rei do brega, o Reginaldo Rossi, que ele tem canções que falam muito da nossa cultura aqui do nosso povo. E a gente agora vai para nosso quinto destino turístico, que é o Cristo Redentor. Olha que coisa linda. Nosso Cristo, que hoje é uma das sete maravilhas do mundo. É uma estátua que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Desculpa. Tem vista para parte considerável da cidade brasileira do Rio de Janeiro, sendo a frente da estátua voltada para a Baía de Guanabara e as costas para a Floresta da Tijuca. Feito de concreto armado e pedra-sabão, tem 30 metros de altura, uma das maiores estátuas do mundo, sem contar os 8 metros do pedestal, sendo a mais alta estátua do mundo no estilo Art Deco. Seus braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1.145 toneladas. O movimento é um santuário católico e arquidiocese do Rio de Janeiro, que administra a estátua
e a capela, localizada dentro do seu pedestal, além de também ser responsável pelas celebrações e manutenção do conjunto. O direito de gerenciar a estátua foi concedida pela União Arquidiocese do Rio na década de 30, mas o acesso à estátua e a administração do platô onde ela se localiza são realizados pelo Parque Nacional da Tijuca, uma unidade de conservação federal gerada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Engraçado que quando a gente vê os filmes norte-americanos, eles sempre enaltecem o ponto turístico deles, que é a Estátua da Liberdade. E a gente tem a nossa Estátua da Liberdade, que é o nosso Cristo Redentor. E muitas vezes a gente, brasileiro, não dá tanto valor como os norte-americanos a essa cultura local, a esse monumento. Nosso último destino turístico é a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anteriormente denominada Universidade do Brasil, é uma universidade federal do Brasil e um centro de referência em ensino e pesquisa no país e na América Latina, figurado entre as melhores do mundo. Em termos de produção científica, artística e cultural, é reconhecida nacional e internacionalmente, mercê do desempenho dos pesquisadores e das avaliações levadas a efeito de agências externas. Em 2011, o QS World University Ranking classificou a UFRJ como a melhor universidade federal brasileira, bem como a terceira melhor universidade do país, a quinta entre as instituições da América Latina. O maior órgão público de pesquisa da Espanha classificou a UFRJ como a melhor universidade do Brasil e a segunda da América Latina, representando o país entre as 250 melhores instituições de ensino superior do mundo em 2021. A universidade está localizada principalmente na cidade do Rio de Janeiro e com atuação em outros 10 municípios, incluindo 4 campi físicos nas cidades de Duque de Caxias e Macaé. Olha aí a cidade, a universidade que é linda no Brasil, bem tradicional porque ela tem construções antigas, mas ela contrasta bem com o nosso cenário atual. Então é maravilhoso ter essa interação do novo com o experiente, com o mais antigo. A gente deixa como atividade da aula 9 três exercícios que vocês podem responder aqui no vídeo. O primeiro é: cite um exemplo de preconceito que você identifica ter na sua vida e que hoje, devido a novos conhecimentos adquiridos, você não tem mais. Que preconceito atualmente você tenta combater? Cite um ponto turístico do Rio de Janeiro que mais chamou sua atenção e justifique. Então a gente finaliza aqui a nossa aula 9. Se vocês tiverem alguma dúvida, não saiam aqui com dúvida, esclareçam, nos contacte, fale conosco e muito obrigado por nossa comunidade estar crescendo. Somos 8.200.000 no Kawaii, 7K no TikTok, 30 mil no perfil do Instagram do ART Produções Mix, nossa produtora, e 67 mil no perfil Richard Thompson Recife. Então, eu só tenho que agradecer a vocês dedicarem um tempinho a cada projeto. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado e até a próxima aula, que é a aula 10. Fiquem com Deus.